Informação urgente: o volante Fernando pode estar deixando o Internacional amanhã. Uma reunião acontecerá no clube com os dirigentes colorados e pode sacramentar uma aposentadoria do jogador de 38 anos. Nesse vídeo, a gente fala sobre este assunto, uma informação bombástica da tarde desta segunda-feira e que, óbvio, ninguém gostaria de receber. Um baita jogador, um líder do clube, pode estar se aposentando por conta de uma grave lesão que o prazo de recuperação está se estendendo. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO. Vai no primeiro comentário fixado, entra no primeiro link que é o da KTO e lá tu vai encontrar todas as possibilidades para fazer o teu registro. Em 1 minuto e meio tá feito o registro e tu pode dar uma brincada por lá, tá certo? Bom, gente, já falo aqui direto do Rio de Janeiro, voltei de São Paulo hoje pela manhã, já estou aqui no Rio, tô fora de casa desde a última terça-feira, teve o jogo contra o Fluminense da Copa do Brasil, o jogo contra o Bragantino estava em Bragança Paulista no último final de semana e agora já estou aqui em solo carioca para decisão pelas oitavas da Libertadores, quarta contra o Flamengo no Maracanã. Mas quero falar aqui de uma informação muito importante que saiu há poucos minutos atrás e ela foi trazida pelo Tomás Rames no GE, a matéria assinada pelo repórter Tomás Rames do GE. O Fernando chega amanhã em Porto Alegre, a gente já tinha também falado sobre isso aqui no canal, que ele ganhou uma liberação por parte do clube para fazer parte do tratamento, entre aspas, lá em Goiânia, sua terra natal. Ele surge no Vila Nova, todo mundo sabe disso, é chovendo molhado, mas é um jogador que tem suas raízes por lá, sua família. Ele foi liberado pelo Inter. Por quê? No dia 1º de junho, no jogo contra o Fluminense do Brasileirão, no Beira-Rio, derrota por 2-0 no estádio do Internacional, ele teve uma lesão aos 19 minutos da primeira etapa, saiu de jogo, uma pancada depois de um carrinho, vou dizer até que imprudente do jogador do Fluminense, tem uma lesão ligamentar constatada, mas não precisou fazer uma cirurgia no joelho. Foi uma lesão ligamentar que requeria ali pelo menos 4 meses de recuperação, ou seja, a gente está falando do dia 1º de junho. O Inter tinha uma expectativa de ter o Fernando à disposição para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, as últimas 6, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. É um cara que, sempre que eu ouvi nos bastidores, é um cara muito bem quisto nessa questão de recuperação, de dia a dia, e como era uma lesão ligamentar, que não precisava fazer a cirurgia, e que ele tinha poucas atividades de mobilidade, então ele não tinha toda essa necessidade de estar fazendo seu tratamento de fisioterapia aqui em Porto Alegre, ele foi então liberado pela direção ali um pouco antes do Super Mundial e está lá em Goiânia desde então. Bom, a gente tinha trazido aqui no canal, amanhã, dia 11, ele chega em Porto Alegre e faz agora parte do seu tratamento no Internacional. E a gente já falava também da possibilidade de uma aposentadoria, do Fernando não vestir mais a camiseta do Internacional a partir da próxima temporada. Só que essa chance é mais do que real. Por quê? O Fernando pode antecipar a sua aposentadoria. Vai haver uma reunião, e essa é a informação que o Tomás Rames trouxe lá no GE, amanhã, na chegada do Fernando em Porto Alegre, que vai envolver o Fernando, a direção do Internacional, pelas informações que tenho, deve envolver um dos empresários do Fernando, e existe a possibilidade de, nessa conversa, o Fernando externando para a direção o seu desejo de parar, ser antecipado o fim do vínculo dele com o Internacional. O contrato é até o mês de dezembro, tá? E aí, quando eu digo antecipar a aposentadoria, não necessariamente antecipar o fim do vínculo na rescisão, e sim antecipar o fim do Fernando jogando com a camisa do Inter. E aí, nesse caso, ele segue o tratamento, quem sabe até no Internacional, e aí vai ter que ser divulgado, vai depender também dessa reunião de amanhã no Internacional, que deve envolver o presidente Barcelos, D'Alessandro, o executivo André Mazuco, o vice José Lopes Bisol. Não tenho informação de quem vai estar nessa reunião com o Fernando, mas aí, cumpre, o contrato segue vigente, o Fernando vai seguir recebendo até dezembro, e quem sabe só antecipa, já definindo o quê? Mesmo que ele se recupere ali faltando menos rodadas para o Campeonato Brasileiro, ele não vista mais a camisa do Inter, já que ele tem esse desejo de se aposentar. Ele já está com 38 anos, é uma das lesões mais sérias que ele teve nesses anos todos, para vocês verem o azar que teve o Fernando e o Inter, né, que é um líder do Inter, um líder,
um primeiro volante de muita classe, maestria, um baita jogador o Fernando, isso não se contesta. E é um azar, né? Um azar porque ele encaixou como uma luva mesmo nos piores momentos do Inter. Ele chega no ano passado ainda com o Kudê, joga de zagueiro, ele tem, deixa eu até pegar aqui, 54 jogos, 3 gols com a camiseta do Internacional. E mesmo com muita idade, em momentos de dificuldade e instabilidade do Inter, o Fernando sempre representou, foi líder e jogou muito bem. Então é isso, tá, gente? Ele volta amanhã de Goiânia, vai ter essa reunião no Beira-Rio e vai externar para a direção essa possibilidade de se aposentar agora. E aí vai depender de questão burocrática, se rescinde agora ou se mantém o vínculo até dezembro e ele só não vestirá mais a camiseta do Inter. E aí tem uma informação muito importante no meio disso também, nessa matéria do Tomás Rames, que assinou essa matéria, um baita repórter, Tomás Rames, muito bem informado, setorista há anos do Inter. Que ele diz que o prazo de recuperação se estendeu. Ou seja, aquela expectativa de que o Fernando voltaria e teria algumas rodadas de Brasileirão já não é mais por aí, porque se estendeu o prazo de recuperação, ficou um pouco mais séria essa lesão e a recuperação dessa mesma, tá? Então existe sim a possibilidade de amanhã ter uma definição do Fernando aposentar ou não, tá? 38 anos, jogador campeão de Liga Europa pelo Sevilha, jogou muitos anos no Sevilha, no Manchester City com o Pep Guardiola, foi titular com o Pep Guardiola em muitos momentos, Galatasaray, outros clubes de expressão, e aqui no Inter era um jogador super... aliás ainda, né, porque ainda é do Inter, um jogador tão importante, líder do elenco e de muita qualidade técnica, mas que pode estar aí encerrando a sua carreira. Bom, não está definido ainda, vai depender da reunião de amanhã. E vale lembrar, o Inter tentou renovar com o Fernando recentemente, ouviu do próprio jogador que ele queria dar uma esperada para renovar o contrato com o Inter, porque ele tinha esse projeto de, quem sabe, encerrar a carreira e viver a vida dele com a família dele lá em Goiânia. Vamos ver, amanhã, então, vai sair uma definição se o Fernando vai ou não se aposentar, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto à noite com todas as informações do dia do Inter também, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.